começou no corre lá na ESPN, produtor de basquete, sempre além. Na voz firme veio comentarista, falando de NBA, virou especialista. Passou pela... Olá pessoal, estamos em Santa Rita de Sapucaí, aqui em Minas Gerais, aqui no Sul-Americano. Acho que será a última entrevista. E para fechar com chave de ouro, estamos aqui com o Ricardo Bugarelli. Que Ricardo, isso, pô, Caião, obrigado pelo papo. Você é fenomenal, cara. Assim, você, muito obrigado por estar aqui. Obrigado a você, cara, pelo convite. Pô, eu no Rio, né, isso falar antes aqui, né, de começar, a gente narra no Rio. Eu sou narrador, o Matheus que tirou foto com você ontem, não sei se você lembra, né, ele é o comentarista, né, e ele pega assim, a gente fala que tem outro lá, que é o Jean Thomas também, ele copia o Rômulo, né, e eu copio ele, e o Matheus sempre fala que, sempre que ele vai pegar alguém como referência, ele pega você. Pô, legal, então, ele não tá aqui com a gente hoje, teve que ir embora ontem, né, mas então vai fazer falta, porque ele é fenomenal também. Mas obrigado de novo por estar aqui com a gente. É isso, obrigado a você pelo convite, obrigado por ter a gente como referência, cara. A gente sabe da responsabilidade que é pegar um microfone e falar, e por isso que a gente tenta se preparar da melhor maneira possível e tenta ser melhor a cada dia, ainda mais porque tem aí essa galera vindo e tendo a gente como referência. É um prazer saber disso, emociona e deixa a gente motivado a continuar fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. É isso, então é a mesma coisa, quantas vezes a gente não veio alguém me falar com a gente, e também lá no Rio, né, falar, pô, continua fazendo, né, eu tenho só cara de velho, eu sou novo, eu sou sub-16, então... Pô, que legal. Né, eu só tenho cara de velho só. O DPC falou que eu tinha 24. Eu escuto muito isso. O pessoal, apesar do rostinho sem barba, sem nada e tal, eu tenho 53 anos e o pessoal fala, você parece mais novo. Eu falei, parece o quê? 52, sacanagem, né? Mas cara, legal, independente da idade, é mostrar essa paixão pelo que faz, cara. Isso é o mais legal de tudo. E olha só, a primeira pergunta que eu faço para você foi aonde Ricardo Bugarelli conheceu o basquete? Aonde? Qual foi o momento? Quem te mostrou o basquete? Onde você viu pela primeira vez? Cara, eu lembro de ter visto o basquete pela televisão, assim. Eu lembro de, assim, eu acho que a primeira recordação que eu tenho é o Mundial das Filipinas, a medalha de bronze, a cesta do Marcel. O Brasil ganhou da Itália, eu sentado no chão na casa da minha madrinha. Engraçado que é uma casa que eu não lembro aonde era, eu lembro da sala, assim, eu lembro assim da situação, engraçado, né? Mas acho que o basquete, eu me apaixono pelo basquete tendo contato pela primeira vez com o basquete de alto nível, que foi no Ginásio Ibirapuera, em São Paulo, no Mundial, no começo dos anos 80, eu devia ter 9 para 10 anos de idade. Eu fui assistir eu morava não tão longe do Ginásio Ibirapuera, mas de ônibus, assim, eu lembro que era um caminho, um trajeto bem simples, assim, e bem rápido. Eu fui com meus dois irmãos mais velhos, o Rubens e o Marcelo, e tinha um amigo do meu irmão mais velho, o Rubens, o Jorge, que gostava de esporte e tal. Eu já frequentava estádio de futebol corintiano, a gente ia com a minha família assistir os jogos do Corinthians. E esse campeonato mundial de clubes teve sua primeira rodada dupla no Ginásio Ibirapuera. Eu lembro da rodada dupla, que era um time da África, o campeão africano de Senegal, que era ASFA. Eu não sei se essa ASFA é uma sigla, até hoje eu não... Depois, confesso que eu nunca procurei depois saber, mas imagino eu que seja uma sigla, ASFA, contra o Maccabi Tel Aviv, que era um dos representantes europeus, e no segundo jogo era Real Madrid da Espanha contra a Universidade Clemson dos Estados Unidos. Esse torneio mundial tinha representantes de todos os continentes. Você tinha um campeão da Oceania, que era o Santa Kilda da Austrália, tinha Sírio e Francana, representantes brasileiros, você tinha Ferrocarril da Argentina, acho que o Obras Sanitárias da Argentina também estava. Você tinha o representante dos Estados Unidos, não era o campeão da NBA, não tinha essa cultura ainda de integração de NBA com o basquete FIBA. A gente tem ainda, naquela época, né, o basquete dos profissionais, eles só começam a permitir os jogos profissionais só a partir da Olimpíada de 92, então antes
não tinha essa cultura. Eles têm hoje, até hoje, né? Quando o campeão da NBA é o World Champions, eles são campeões do mundo, e na verdade não são. E naquela época eles não tinham essa integração do profissional, então eles mandavam um representante do basquetebol universitário. E te digo mais, não era nem o campeão universitário, era uma universidade. Depois eu olhando... a Universidade de Clemson chegou acho que no Elite 8 naquela oportunidade, ou seja, ficou entre as 8 melhores. Precisamos ter um representante da América do Norte aqui, vamos botar o time americano. Eu lembro que tinha o Guayqueris daqui da América Central, o Guayqueris não sei se era Venezuela, se era Porto Rico, um time de Porto Rico. Eu sei que era um campeonato mundial bem legal. E cara, a partir do momento que você vê o basquete, eu com 9 para 10 anos, em loco, você vendo no ginásio a emoção do jogo, o quanto que o jogo não é somente botar a bola na cesta, e os caras daquele tamanho, cara, a partir do momento que você tem essa percepção e esse contato, fica impossível não se apaixonar pelo basquete. Então, assim, já assisti o basquete em Olimpíada, como eu falei, o Mundial de 76 na Filipinas, então eu com 5 para 6 anos, ou 4 para 5 anos, de 5 para 6 anos, né, porque eu não sei que não lembro o mês que foi disputado o Mundial, enfim, mas sempre assistindo na televisão. Mas a partir do momento que você tem o contato ao vivo, cara, é outra experiência, e aí eu costumo falar que fica impossível você não se apaixonar pelo basquete. Não, quando foi o primeiro jogo que eu vi em loco, foi Flamengo, NBB, foi na Copa Super 8, foi Flamengo e Paulistano. Cara, E você com quantos anos? Não, isso foi já mais recente já, sim, né? Mas eu nunca tinha visto em loco, né? Era só NBA, né? E, pô, foi uma experiência absurda também, entendeu? Eu adorei ir direto, tô indo agora também. Não, e se você faz as transmissões, você que falou que narra, né? O Matheus comenta, toda a equipe aí, você percebe que é completamente diferente você narrar e comentar num jogo em loco do que você fazer um comentário assistido pela televisão. Você está muito mais dentro do jogo, a tua sensação, o teu conhecimento, de você também ali apurar as informações e chegar antes de conversar com um técnico, conversar com outro, olha, qual que é a ideia, pô, como que você vai agir, e assim, aí alguns macetes que você começa a aprender depois nessa carreira aí de comentarista que já chega a 13 anos, no meu caso, de você tirar um dos fones, quando eu estou fazendo o jogo em loco, eu tiro um dos fones para ficar ouvindo. Justamente porque normalmente a cabine de transmissão, se é na quadra, é do lado entre os bancos de reserva, o atrás dos mesários, então era legal de você ficar ouvindo, às vezes, uma informação, às vezes o técnico chamando a atenção de um jogador, ou mudando uma jogada em cima da hora, ou procurando fazer algo diferente. Então, além de você estar sentindo o áudio ambiente, você está inserido dentro do jogo, você participa mais, você se sente mais presente dentro do jogo. E eu que tive a oportunidade de comentar alguns jogos recentes da NBA, porque eu cheguei a ficar 20 anos sem ir para uma partida de basquete profissional para assistir em loco. Quando eu volto aí pelo Amazon Prime Video em 2022, eu volto comentando um jogo, né, em loco. E aí, cara, é uma experiência espetacular, é completamente diferente, você se sente mais dentro do jogo. Então é uma experiência que vale a pena, além de ser prazeroso fazer o que eu faço, de ser comentarista do esporte que eu amo, é de você poder ter essa experiência de comentar no ginásio ou próximo ou dentro do jogo que você está presente. Isso é incrível. Valendo? Segue. Então, e Buga, você falou que, pô, quantos anos na carreira já? De comentarista desde 2012. 2012, pô, bastante 13 anos. Né? E aonde que surgiu a vontade de ser comentarista? Aonde surgiu isso, né? Cara, primeiro eu queria ser veterinário, né? Eu nunca imaginei trabalhando com esporte, porque eu achava que acompanhar todos os esportes seria hobby. O cara tá acompanhando estatística, o cara tá vendo o resultado, o cara tá vendo o jogo, se emocionando com os esportes. Eu não acompanhava só basquete, né? Eu acompanhava todos os esportes. Sempre gostei muito de Olimpíada para ver o homem mais rápido do mundo, para ver os recordes da natação, para ver as histórias que são contadas de superação em Olimpíada. Pratiquei judô quando era moleque, sou muito fã do judô, e o judô brasileiro é um esporte que traz muita medalha, tem muitos ídolos, né? Tem Rogério Sampaio, tem Aurélio Miguel, você tem grandes representantes. Eu praticava judô numa academia em que o dono do judô, ele
ele além do filho ter sido judoca, ele foi árbitro de Olimpíada de judô, que é o Yamazaki. O Yamazaki foi árbitro na Olimpíada de Moscou em 1980. Então eu já assistia o Yamazaki na televisão, vendo o meu professor sendo árbitro de uma Olimpíada e eu sendo atleta dele, porque ele era, quando eu estava no Brasil, ele era professor de judô. Então assim, era muito legal. E esse contato com o esporte eu nunca imaginei trabalhar de fato com o esporte nesse sentido. A partir do momento que eu começo a estudar jornalismo e eu me torno, aí o foco era de trabalhar com narração, com comentário, de tentar fazer algo em relação... Eu quando parto com tudo para cima em relação a isso, eu sonhava em ser narrador de futebol e comentarista. Não especificamente com o basquete, assim, ou de esporte em geral. Poderia narrar qualquer outro esporte e tal, mas eu via, obviamente, que por a gente estar no país do futebol, eu tinha uma ligação maior com o futebol. Né? Então você tem, o futebol não vai deixar nunca de ser a paixão nacional. Mas em 2012, porque eu começo a trabalhar em televisão em 95, como estagiário, assistente de produção, fazendo toda a caminhada passo a passo, sem queimar etapas, sendo editor-chefe de um programa de basquete, que falava muito de NBA, depois aos poucos eu fui inserindo basquetebol europeu, porque eu sou apaixonado por basquete, antes mesmo de ser apaixonado por NBA, eu sou apaixonado por basquete, e de poder acompanhar o basquete em todos os níveis, né? Como corintiano, eu ia assistir o Corinthians no ginásio do Ibirapuera com meu pai, assisti as fases finais de Campeonato Paulista com Franca, que sempre teve muita tradição e tem até hoje, o Esporte Clube Sírio, que era um time que já tinha sido campeão do mundo, tinha sido vice-campeão do mundo naquele torneio que eu comecei a assistir, eles perderam a final para o Real Madrid, que o time que eu vi a estreia do Real Madrid e no final o time acabou sendo campeão aqui, ou seja, eu acabei assistindo, naquele meu primeiro contato com o basquete, eu acabei assistindo o campeão do mundo naquela oportunidade, que era a base da seleção espanhola e tinha jogadores iugoslavos na época, na armação. E então, eu até de 95 a 2012, eu fui fazendo toda a caminhada de jornalista esportivo, indo para a Copa do Mundo, como produtor e editor, na Copa do Mundo de 98, indo para 3 All-Stars de NBA, produzindo conteúdo de NBA para a ESPN, até em 2012 ter a oportunidade de ser convidado pelo Sports Plus, através de 2 caras que eu sou muito grato. Um é o Eduardo Thiago. Acho que o Eduardo é o principal no sentido de... Ele era o cara que me conhecia. O Edu, ele trabalhava comigo na TV Record, eu coordenava a transmissão esportiva na TV Record, e ele, sabendo da minha paixão pelos esportes, ele me convidou para ser comentarista de futebol da Copa do Rei da Espanha, que era um conteúdo e um torneio de futebol que a Sky, que tinha o Sports Plus, que era um canal que tinha exclusivo da Sky, ele me convidou para ser comentarista de futebol. E eu acabei não indo porque chocou com o horário de trabalho que eu fazia na Record. Quando a Sky retoma para fazer transmissões semanais de NBA, eu vou até ele e falo, cara, você não quer fazer um teste comigo para eu comentar a NBA? E ele falou assim, pô, eu nem sabia que você acompanhava a NBA. E falar. Eu falei, porque ele me conhecia de coordenar as transmissões esportivas de futebol da Record. Uhum. Futebol internacional, Eurocopa, Champions League, que a Record chegou a fazer uma época. Aí eu falei, cara, você acha que eu acompanho, que eu manjo de futebol? Ele falou assim, cara, você manja demais de futebol. Eu falei, então, cara, eu acompanho 3 vezes mais basquete do que futebol. Ele falou, pô, juro, eu vou conversar com um cara para ver se ele te dá a oportunidade. E aí entra esse segundo cara, que é o Caio Milan, e ele conversando, o Edu, conversando com o Caio, dá uma oportunidade para um amigo, que é o Bugarelli. Cara, o cara manja demais, o cara acompanha demais, faz um teste com ele, meu. E aí o Caio topou, e aí num sábado, fim de tarde, início de noite, eu fui comentar em 2012 um Atlanta e Oklahoma. Eles me convidaram para comentar o jogo e a partir daí apareceu a oportunidade e eu agarrei e estou aqui até hoje.
Daí, em março de 2012, eu começo minha trajetória como comentarista de basquete. Pô, que história, pô, fenomenal. Porque a gente também, as pessoas saberem aonde começou o Ricardo Bugarelli no basquete. Sim. E deixa eu fazer aqui, né? Qual conselho daria para os jovens, né? Como eu, como o Matheus e outros que também estão vendo, até para pessoas mais experientes e que querem entrar na profissão também, qual conselho daria? Cara, eu acho que assim, não é nem só um conselho para algo específico no nosso caso que quer trabalhar com narração esportiva, tá? Eu acho que, eu costumo falar que o meu pai me deu 2 conselhos. Um, ele sempre falou, tá? Eu lembro de pequenininho ouvir isso do meu pai, e o outro ele falou, eu lembro de ele ter falado algo mais recente, assim, algo eu já mais velho, de ele ter falado, porque assim, é legal a gente ter você com 16 anos de idade já com com a definição do que você quer fazer da sua vida. Mas antes de falar dos conselhos do meu pai, eu acho que uma coisa que é fundamental, que hoje em dia, eu sei que hoje em dia existe uma pressão, e não necessariamente em todos os lugares, mas pressão familiar, às vezes, de você seguir, às vezes, a profissão do pai ou da mãe, e às vezes você tem uma cobrança pessoal, porque às vezes você tem um companheiro de sala na escola que já sabe o que quer fazer e às vezes você não sabe o que quer fazer. Então, recentemente eu tive um contato com uma família em que uma mãe virou e falou assim, pô, a minha filha está com dificuldade, está aqui terminando o colegial e ela não decidiu ainda, e não precisa ter pressa. Eu acho que o mais importante é você, a hora que você decidir, você encontrar algo que entra já no caminho do que o meu pai falou, que é, independente do que você for fazer, ele falava para mim, falou, cara, procure ser o melhor. Então, da coisa mais simples que possa aparecer, e aí não é demérito do que eu vou falar, porque todas as profissões são importantes. Você imagina se não existisse um jardineiro e a gente está aqui de frente para um gramado maravilhoso, super bem cuidado. Você imagina se não existisse o lixeiro, se a gente não ia estar aqui no meio de mato, de lixo. Todas as profissões são importantes. A partir do momento que você escolher a sua profissão, cara, procure ser o melhor, para você ter um destaque. Se você encontrar um prazer naquilo que você está fazendo, procure ser melhor a cada dia. Eu acho que isso é fundamental. E procurar algo que te faça, que você faça com amor, cara. Porque você fazendo o que você se propõe a fazer com amor, a chance de dar certo ela é muito maior. Então assim, se você acorda, eu costumo falar assim, que eu já ganhei muito mais financeiramente em outros momentos da minha vida, mas em nenhum momento eu estive tão feliz como eu estou hoje, de acordar e saber que eu vou estudar para ser comentarista, para me aprofundar em alguns aspectos, ou estudar para fazer parte de uma transmissão, porque eu sei da responsabilidade que é ter o microfone na mão e poder falar com jovens ou falar com as pessoas, porque você acaba atingindo todas as idades. Então, não tem coisa melhor na vida, Caio, de você acordar, sair da sua cama feliz, porque você vai fazer o que você ama. E se você for contar com isso, já é um passo gigantesco dado para você ser o melhor no que você faz, de você procurar ser o melhor no que você vai se propor a fazer a cada dia. Então, isso é fundamental. Então, eu acho que o primeiro é não ter pressão para escolher, pressa. Eu tenho dentro de casa um irmão que eu admiro muito, que é o Marcelo, que é o meu irmão do meio, que para mim é o cara mais inteligente que eu conheço. Porém, é um cara que demorou muito para identificar o que ele gostaria de ser, cara. Então ele pensou em ser jornalista no começo, depois ele pensou em ser diplomata. Ele é um cara com facilidade de aprender línguas, tanto que ele se formou na faculdade na USP de francês, inglês, italiano. Então, assim, e depois ele descobriu que a paixão dele era dar aula, cara, era ser professor. Num país que por muitos e muitos anos ele ganhou muito mal por ser professor, porque o prazer dele era ser professor de alunos que estavam se formando no colegial, que ele queria ajudar o futuro do país através
do ensino, dando aula para garotos do terceiro colegial para pensar no futuro do país, de colocar os melhores alunos em medicina, para serem advogados, para serem jornalistas, para serem a profissão que quiserem. E ele se encontrou na vida com o prazer de ajudar os alunos. O prazer dele, depois de muito tempo, ele entendeu que o que dava prazer para ele era dar aula, ensinar e apoiar o futuro do país dessa maneira. Com o passar do tempo ele foi evoluindo, foi fazendo mais cursos, se preparando melhor cada vez mais para poder ser coordenador, diretor de uma escola e hoje ser importante no aprendizado dos alunos na escola que ele faz parte. E assim, ele é um exemplo de que, sim, ele demorou para encontrar o que ele gostaria de fazer, mas hoje eu tenho certeza que ele é 100% realizado. Então, eu acho que o primeiro conselho é não ter pressa, cara. Vocês são jovens, se não existir essa cobrança, e se existir, que vocês consigam conversar com as pessoas que te cobrem, se for uma cobrança interna, que vocês possam procurar ajuda, de conversar e de não ter essa pressa para descobrir o que vai te fazer, o que vai te dar prazer, o que você vai poder se dedicar com paixão, com amor, e a partir disso, cara, sem dúvida nenhuma, é de você se dedicar, é de você acordar todos os dias, sair da cama com prazer. Olha, hoje eu tenho um jogo X para comentar, para narrar, hoje eu tenho 3 cirurgias para fazer, hoje eu quero ser o melhor advogado da minha empresa, eu quero ser o melhor engenheiro, eu quero ser o melhor pedreiro, eu quero ser o melhor jardineiro, eu quero ser o melhor no que se propuser a fazer. Eu acho que isso é fundamental, fazer com amor, não ter pressa de escolher, e de procurar ser o melhor a cada dia. Porque a partir do momento que você não entra nessa zona de conforto, você vai estar sempre em evolução e você vai ser sempre vai se estar sempre aprendendo, porque a gente também é uma frase que meu pai sempre falou quando eu era criança, cara, a gente vai morrer sem saber de tudo, a gente vai estar sempre aprendendo algo novo e quanto mais você aprender, esse aprendizado nunca é demais. Isso eu acho que é importante, qualquer que seja o segmento. Uhum. E você trabalhou várias emissoras, né? Sim. Né? E qual foi a mais marcante para você? E também qual que é a história mais marcante em uma delas, a história mais engraçada para você, né? Qual que foi assim? Cara, eu acho que marcante sempre é a primeira oportunidade, né? Eu acho que assim, eu entrei na TV Bandeirantes em 95 e a Bandeirantes ela era o canal do esporte. Você tinha o Show do Esporte, que era um programa que pegava o domingo de manhã, das 8 da manhã às 8 da noite, era o domingo inteiro de esporte. A Bandeirantes, na época, era o canal do esporte, então eu até contei essa história recente. Eu me imaginava trabalhar no auge da minha carreira na TV Bandeirantes. E eu comecei, tive a sorte e a oportunidade, porque também eu conheci um outro cara que foi fundamental, o Eduardo e o Caio, eles foram fundamentais para a oportunidade para o Buga ser comentarista de basquete. Mas o grande responsável por eu ser jornalista ligado ao esporte é o Terence Paiva, que é um cara que estudou comigo no colegial, que me encheu muito o saco para falar, você acompanha todos os esportes, você tem um conhecimento de todos os esportes, por que você não vai trabalhar com isso? E eu queria ser veterinário. Então foi ele que me puxou definitivamente para eu trabalhar com jornalismo esportivo. E o Terence, eu tive a sorte do Terence estar empregado na TV Bandeirantes, trabalhando no Show do Esporte, e ter feito um convite para eu ser estagiário na TV Bandeirantes. Então, assim, foi a minha primeira experiência. Eu acho que todos os lugares por onde eu passei, eu sou muito grato pelas oportunidades, aprendi muito e eu continuo aprendendo, aquilo que eu falei na resposta anterior. A gente vai morrer aprendendo e morrer sem saber de tudo. Então a minha trajetória pela TV Bandeirantes, mesmo que tenha sido muito curta, de 9 meses, mas um aprendizado, trabalhar com grandes profissionais, com uma TV aberta, né, com um pensamento voltado praticamente para o esporte, o final de semana inteiro para o esporte, era algo que foi muito importante para mim. Depois eu tive uma passagem pela
pela ESPN Brasil, na época ainda ESPN Brasil, de 95 a 2002. Cara, as oportunidades que eu tive nesse primeiro momento, ainda não sendo comentarista, mas indo para a Copa do Mundo de 98 na França, a primeira viagem internacional, eu indo para All-Star de Nova York em 98, 2001 e 2002 da NBA, já trabalhando fundamentalmente, diretamente com basquete, também com futebol internacional. Eu tive em US Open de tênis, em loco, produzindo, editando. Eu acho que são experiências marcantes. Eu acho que uma das mais marcantes para mim foi a volta do US Open de tênis, porque eu volto de Nova York 11 de setembro de 2001, quando as torres gêmeas são atacadas, quando Nova York é atacado. Eu chego aqui em São Paulo, as torres estavam caindo lá. Então, assim, é algo por conta de 8, 9 horas de diferença. Eu estaria nos Estados Unidos, com os Estados Unidos sendo atacado, né, naquele momento. E meu retorno para a TV aberta também, coordenando transmissões esportivas na TV Record, no SBT, também um pouco antes de 2002, ali logo depois de 2002, 2003. E aí eu tenho uma trajetória de quase 11 anos na Record como coordenador, indo para Olimpíadas, para a Olimpíada de Inverno, Olimpíada de Verão, Vancouver 2010, Londres 2012, Pan-Americano de Guadalajara 2011, sempre em loco. É legal fazer parte de um evento dessa grandeza, participando vendo atletas, a paixão do mundo todo pelos esportes, tendo contato com histórias, com atletas, vendo de perto, aquele garotinho que tinha a lembrança de ver a Olimpíada em casa pela televisão, se é algo que todo esportista sonha em fazer, em participar de uma Olimpíada, todo jornalista esportivo sonha também em fazer parte de uma cobertura dessa grandeza. Eu pude realizar esses sonhos através da TV Record. Eu acho que eu não consigo destacar um momento. Acho que todos os lugares, acho que aí é Deus no comando de te mostrar de que cada aprendizado, cada momento da sua trajetória, da sua carreira, independente de qual ela seja, é importante. Eu acho que foi fundamental, sou grato para todos os lugares. E aí o meu retorno para a ESPN foi muito impactante. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu recebi a ligação do Ulisses Delgado, que era um cara que tinha um projeto no Rio de Janeiro chamado Pick and Roll Brasil, e ele falando que eles iam subir na hashtag, a comunidade do basquete ia subir na hashtag. Isso foi uma terça-feira. Na quinta-feira eles iam subir, a partir das 7 da noite, uma hashtag falando para a ESPN contratar o Bulga, porque aonde eu trabalhava, que era o Sports Plus, aquele canal da Sky, que eu destaquei anteriormente, eles não ia existir mais o canal, não ia ter mais transmissão de NBA por lá. E aí, teoricamente, eu ia estar desempregado. E o pessoal, a comunidade do Twitter no Brasil, eles subiram essa hashtag para a ESPN me contratar, e no dia seguinte a ESPN me contratou, me chamou para conversar, e eu volto para a ESPN depois de 13 anos para ser comentarista de basquete. E aí foi um negócio muito, muito legal de você ter essa experiência de algo que eu sempre almejei, desejei, e que até hoje eu faço parte como um dos comentaristas no Brasil, e já há 2, 3 anos aí como comentarista do Amazon Prime. Também tive uma passagem pela NBA Brasil, e hoje como comentarista do Amazon Prime eu sou muito grato a toda a comunidade da internet que fez esse esforço de falar, olha, a gente não pode ficar sem o melhor comentarista de basquete. E aí a ESPN reabriu as portas para mim aí num momento como comentarista, e hoje só estou no Amazon Prime Video porque essas portas foram abertas em algum momento. Uhum. E como que você se prepara para os jogos, né? Você está marcado, por exemplo, a Amazon Prime te liga e fala, você vai comentar o jogo hoje, Portland, seu time, né, contra o Boston. Como que você se prepara, né, um dia antes e no dia da transmissão? A gente tem uma escala, eu costumo cobrar também muito, quanto mais cedo eu souber. Eu gosto de saber o meu jogo com pelo menos 10 dias de antecedência. A gente já tem às vezes uma escala pré-definida, olha, mês a mês, olha, esse mês você vai ter jogos X, X e X, e aí eu já começo a me preparar. Aí existe um preparo de diversas maneiras.
Existe um preparo em que eu já faço antes mesmo de começar a temporada, eu já faço algumas fichas padrões em relação à relação de jogadores, a parte histórica de cada time, individualmente e coletivamente, perspectiva onde o time, como que foi na temporada anterior, principalmente começo de temporada. Vou imaginar que seja aí a primeira rodada a entrega dos anéis do Oklahoma City Thunder, que é a transmissão do Amazon Prime, a rodada dupla de abertura da competição. Vamos ter Thunder e vamos imaginar que seja Houston Rockets. Eu vou trazer e imaginar o que pode vir a ser o Thunder nessa próxima temporada. É o favorito ao título, vem da melhor campanha da história, vem de um título inédito, quem chegou, quem saiu, o que pode mudar em relação, se mudou um quinteto titular, alguma posição. Então vamos para Houston, por exemplo, que tem a chegada do Kevin Durant. O quanto que o Kevin Durant vai ser titular, e no lugar de quem saiu para chegar o Kevin Durant, saiu o Jalen Green e o Dillon Brooks. Qual será que é o quinteto que o time que o Ime Udoka vai colocar? Então você já tem algumas notícias já pré-estabelecidas. O Ime Udoka teve uma extensão de contrato, chegada do Kevin Durant, renovação do Aaron Holiday, renovação do Jeff Green, a chegada do Dorian Finney-Smith dos Lakers. Será que ele vai ser titular? Será que ele vai ser sexto homem? Ele vem para suprir a ausência do Dillon Brooks? Então eu tenho que estar atento a tudo, coletivamente, individualmente, ficar de olho em quem chegou via draft ou não. Tem algum novato no Houston Rockets pra gente ficar de olho? Tem algum jogador que está lesionado, que vai ficar fora, passou por algum tipo de cirurgia? Então eu tenho que ter uma atenção individual, coletiva, pensar no que pode vir a ser o time com o Kevin Durant, qual que vai ser a rotação. O que vai mudar com a presença do Kevin Durant? Vai ter um dos caras mais completos ofensivamente, vai ser um cara de 20, 25 pontos de média por partida. Cara, em que nível que esteve o Houston Rockets no ano passado, que foi vice-campeão foi segunda melhor campanha do Oeste na temporada regular, mas o que faltou para o Houston avançar? Faltou profundidade de elenco, faltou um cara do tamanho do Durant para fechar os jogos. Eu tenho que estar com algumas respostas, preparado suficientemente bem, para quando o Romulo, o Marcelo, o Rob, o narrador que estiver comigo, o cara me perguntar: Buga, o que vai mudar em relação a Houston? O que o time pode, o que o torcedor em casa pode esperar? Era um time focado na defesa? Só a presença do Durant vai mudar ofensivamente? O quanto que o Durant pode ajudar defensivamente? Aí você tem que resgatar memórias. O Kevin Durant no Golden State teve um momento que ele jogou no small ball, ele foi pivô. O Durant nunca jogou com um pivô do nível do Alperen Sengun, que é um cara inteligente. Ele sempre teve ao lado dele pivôs que eram caras marcados pelo aspecto defensivo. O Steven Adams, que é companheiro dele em Houston, volta a ser companheiro do Durant. Na época de Oklahoma, ele foi companheiro do Serge Ibaka. Você tinha o Nicholas Claxton lá jogando em Brooklyn com o Kevin Durant. Em Phoenix ele teve Yusuf Nurkic. Agora ele tem o Sengun. O Sengun é meio que um Jokic turco, um cara inteligente no passe. O quanto isso pode facilitar também o trabalho do Sengun. Então são várias. Aí eu vou plagiar o Carlão Barreto, que é o comentarista do UFC Fight Pass, que ele fala: são muitas perguntas, e é carioca do caramba, muitas perguntas e respostas. Então assim, você tem que estar preparado para tudo que o jogo te colocar à disposição. Fora, ver vídeos dos jogos recentes das equipes. Então vamos imaginar que num jogo de fevereiro, no meio da temporada, eu vou fazer uma quinta-feira à noite em Indiana e Boston. Cara, eu venho assistindo pelo menos uma semana de vídeos de Indiana, de Boston, vendo estatísticas avançadas, vendo jogadas que podem se repetir ou que se repetem de maneira mais frequente, para poder entender, cara, por que o Indiana naquele momento é a terceira melhor defesa do campeonato e é o 15º melhor ataque? Porque o que está faltando? O que não está funcionando? O quanto a ausência do Haliburton, que vai passar por cirurgia de Aquiles, não vai jogar o restante dessa próxima temporada? Quem vai ser o titular? O quanto que, esse jogador como titular mudou? Então são muitos aspectos que eu acabo atacando nos estudos para poder se preparar da melhor maneira possível. Uma coisa que eu costumo falar também, Caião, é assim, das informações que eu trago, que eu estudo, eu acabo usando tipo 30% nos jogos. Porque o jogo precisa te levar para determinada situação, né? Para um determinado comentário. Não adianta eu ter uma informação embasada em cima de A, B ou C, se o jogo tiver numa situação ou te apresentando uma situação
que em nenhum momento te apresentou aquilo, você entendeu? Então, eu costumo falar que, assim, repito, quanto mais ensinamentos você tiver, mais estudo você tiver, nunca vai ser de menos. Você pode não usar naquele jogo especificamente, mas para entender, às vezes, uma outra situação ou um jogo que se colocar naquele momento, numa outra semana ou daqui 15 dias você vai retornar a fazer o Indiana, aquilo que você estudou naquele momento, pode ser que você tenha que utilizar no jogo que você vai fazer daqui 15 dias, entendeu? Ou às vezes você consegue, muitas das equipes repetem estilo de jogo. A gente teve o Golden State, que foi... fez parte de uma dinastia, e muita gente tentando copiar o estilo do Golden State. Você pode ter certeza que nessa próxima temporada, muita gente vai começar a copiar o estilo do Oklahoma jogar com dois grandes, com Chet Holmgren, com Isaiah Hartenstein. Então, o time a ser batido, ele vira referência. Então, é legal você ter essa ideia e esse estudo de que, o time tal está procurando, vai capaz de começar a jogar com dois grandes, para tentar espelhar o estilo Oklahoma. Isso aí é com estudo no dia a dia, é você vendo o vídeo, é você vendo estatística, é você conhecendo a história individual dos jogadores. Eu acho que eu também costumo trazer algo para não ficar tão maçante em cima somente do jogo. É uma marcação em zona, é uma marcação, é um trabalho para ficar uma parte somente tática, que às vezes você tem que pensar também que tem gente que está vendo o jogo pela primeira vez. Às vezes o cara foi apresentado para o esporte, tem gente de todas as idades, às vezes é o filho, é o neto, é o pai que gostava de basquete, de NBA, que vai apresentar o basquete pro filho, e o filho tem 9 anos, 10 anos, o cara não quer saber se o cara está jogando em zona, se tem uma marcação individual, ou se está jogando, se o time ataca em pick and roll, se tem um arremesso off-screen por trás, por fora do bloqueio, ou se quer trazer alguma coisa. Você tem que sempre pensar que tem sempre gente olhando pela primeira vez, e você tem que tentar. Eu, por exemplo, tento mesclar uma parte tática com uma parte histórica, uma parte de trazer essas histórias de superação. Às vezes é o cara que cresceu num ambiente familiar desgastado, às vezes com pais separados, e a gente sabe que hoje em dia cada vez mais tem isso, de mostrar para os caras em casa que os caras, além de jogadores que podem ser milionários, e a gente tem que mostrar que os caras são de carne e osso, que os caras têm pai, têm mãe, têm filho, têm problemas, né? Nem todo mundo saiu de berço esplêndido, os caras também têm histórias de superação. Acho que isso é legal. Ainda mais quando o jogo te tá numa transmissão que você tá ali num jogo até mais tranquilo, tá 120 a 89, faltam 4 minutos para acabar, e aí vai entrar o pessoal que normalmente não entra. Você tem que ter informação de todo mundo. Você vai fazer um jogo da base, você tem que estar preocupado em acertar o nome dos jogadores, do filho. Imagina se vem o pai de alguém e fala assim: Caio, você chamou o Israel de Ismael o jogo inteiro, o nome dele é Israel. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho em todos os níveis. Sim. Eu já comentei jogo da base em que eu conversei anteriormente com os técnicos. Eu queria saber, cara, quem que são os melhores jogadores, ou qual que é a característica de cada jogadora. Eu lembro que teve uma vez o Rodrigo, que era o técnico do Recanto Verde Sol, ele falou assim: Buga, até parei o carro no estacionamento, no acostamento, para te responder, porque eu falei, cara, eu queria meio que me esmiuçar o time mesmo. Eu não vi nenhum vídeo do teu time, eu vou comentar uma semifinal, mas eu quero saber se a armadora é a Gabriela, se ela corta para a direita, qual que é o forte dela, é o passe, é o arremesso, que tipo de característica que eu posso trazer, e qual às vezes que vai facilitar para narrador e comentarista, de você olhar, qual a característica dela. Às vezes ela joga de cabelo preso, às vezes ela joga com um manguito verde, às vezes ela joga com tênis colorido, e às vezes você que está assistindo e está fazendo um jogo de um time que você nunca fez, você consegue olhar, o fulano, o Bernardo é aquele cara, porque além da numeração facilitar, a numeração fixa, coisa e tal, nome nas costas, mas a gente tem às vezes os uniformes que não são tão fáceis de visualizar. Às vezes você está fazendo o jogo no ginásio, é uma coisa, o outro você está fazendo o jogo na televisão, em que às vezes na imagem você tem o cara com um porte físico semelhante, e então qualquer informação a mais que você tiver vai ser útil. O fulano de tal, fica de olho que o cara
é canhoto, o cara é destro, o cara, você vai ter já uma noção de que o cara vai cortar para tal lado, ou é forte em tal jogada, ó, esse cara é chutador. Então, pô, você tem uma informação, você tem uma estatística favorável, que você fala assim, não, vamos ficar de olho aqui no Caio, que o cara é 40% na bola de 3 e o cara chuta 6 bolas de 3 por jogo. Então eu já vou vir preparado pro teu jogo, quando você pegar na bola, pela sua movimentação, eu já posso até antecipar algo que aconteça. Ó, vamos ficar de olho no Caio, no camisa 13, porque é um cara que se movimenta muito fora da bola, porque o forte dele é arremessar por trás do bloqueio ou em catch and shoot, receber bola e te matar a bola. Então, assim, até para facilitar e para mostrar pro cara em casa que você está sob o domínio do que você estudou, de que você está ali falando algo com propriedade. Você tem a responsabilidade de estar com o microfone na mão e você também tem mostrar pro cara em casa que você tem a capacidade de estar lá. Cara, o que eu tô falando tem cabimento porque eu estudei aquilo e o cara fala assim, meu, o que o cara falou acabou de acontecer. Ou seja, não é porque eu sou mãe de nada, porque eu sou vidente, não, porque eu estudei. Eu vi vídeo, eu vi como que os caras têm essa jogada combinada, o quanto isso acontece com frequência em relação ao que está acontecendo no jogo. Então, assim, é uma coisa muito profunda. Eu costumo falar também, porque eu nunca fui um bom aluno, eu não sou referência. Na escola eu falava que se a média da escola era 5, eu passava com 4,9 para ser arredondado para cima. E eu nunca estudei tanto como eu estudo hoje. E preparo para os jogos. Mas aquilo lá que eu falei já anteriormente. Não tem nada mais legal do que você se dedicar para algo que você ama. Então hoje eu estudo bastante, estudo com o maior prazer. Faço todo esse trabalho pré-jogo, 2, 3 dias antes. E no dia do jogo à noite ou à tarde, cara, eu estou pegando algumas informações pontuais. Eu também sigo os insiders de cada uma das equipes durante toda a semana, que os caras que acompanham lá, que estão lá, já que a gente não faz o campeonato ao vivo, é diferente daqui, por exemplo. Eu cheguei a fazer jogos do NBB, em que eu fui fazer um jogo do Pinheiros, eu ia transmitir um jogo do Pinheiros no sábado. Na quarta-feira o Pinheiros enfrentou o Flamengo. Eu fui até o ginásio e fui ver o Pinheiros ao vivo. E aqui você consegue ver os jogos ao vivo para você ter noção de como que o time está se comportando. Então você hoje tem mais acesso, você fazendo jogos aqui. Agora a gente que transmite o campeonato da NBA, que não é toda hora que a gente está lá, então eu tenho que consumir muito quem está lá no dia a dia. E quem está lá no dia a dia todo, sempre, são os insiders, são os repórteres locais, de jornais, de TVs locais. E aí eu acompanho os caras no Twitter, acompanho o semanal, todos os dias, né? Vejo as notícias, porque às vezes os caras trazem uma matéria, uma entrevista exclusiva com o jogador X, Y, Z, e ali o cara fala, olha, meu, essa semana o Steve Kerr treinou o Moses Moody titular no lugar do Buddy Hield. Podemos ter surpresa, mudança na escalação da equipe do Golden State no jogo da noite. Então eu não posso ser pego desprevenido, achar que não vai ter uma mudança. Então esse trabalho, em busca da informação, eu como jornalista, eu tenho que estar sempre antenado com as informações do dia e também sabendo, acompanhando lá e no último dia ali, tem 3, 4, 5 horas para o jogo, eu estou muito em contato, olhando sempre as notícias que estão acontecendo, porque às vezes o cara no aquecimento, LeBron sentiu uma fisgada na coxa, puta, não vai jogar. Aí você vai lá, anunciou, LeBron contra Curry. E aí tem a escalação, o LeBron não tá. Pô, cadê o LeBron? Eu não tenho que ter a informação? Lógico que tem. Mas eu não tô com o repórter lá, eu tenho que me virar daqui, entrar e falar assim, o que aconteceu? Aí até achar uma informação oficial, aí também não cair com as fake news de internet, de você pegar que tem muito, de você pegar uma informação, acabou de sair aqui no Twitter oficial do Los Angeles Lakers que o LeBron, virou o tornozelo no aquecimento e não vai pro jogo hoje. Ou fulano é dúvida, porque sentiu um mal-estar, às vezes o cara comeu alguma coisa, passou mal, vai ter minutagem controlada, ou um cara que está voltando de lesão, às vezes existem alguns protocolos que acontecem antes de cada partida, por exemplo, os técnicos são obrigados a ter uma coletiva pré-jogo, então às vezes na própria coletiva os caras falam, LeBron vai jogar hoje, ele volta hoje, o cara volta, mas vai jogar até 25 minutos. Essa é uma informação que eu tenho que dar para o público aqui no Brasil. A gente vai entrar meia hora antes de uma transmissão, eu tenho que chegar, LeBron volta hoje, mas vai ter minutagem controlada, 25 minutos. Porque chega uma hora, o LeBron sai da quadra, o cara em casa vai assim, o cara tirou o LeBron.
Mas se o cara está acompanhando a transmissão desde o início, ele sabe, desde o início, que o LeBron ia ter uma minutagem controlada. Eu acho que para o jornalista esportivo, para o cronista esportivo, comentarista, repórter, narrador, eu acho que é fundamental você ter a informação, cara, e a informação está à disposição, basta que todo mundo querer correr atrás da informação e ter essa responsabilidade de passar a informação para quem está nos assistindo, né? Uhum. E só para fechar 4 perguntinhas, uma delas é bem curtinha, só para você, da temporada agora que vai ter, né, perguntar para você 2 coisas, que é uma que, porque a NBA tem muitas eras, né? Sim. Temos a Magic vs Bird, né, que foi Magic Johnson vs Larry Bird, que também tinha a rivalidade do Lakers e Boston, eles tantas vezes que jogaram um contra o outro em finais, né, isso já vinha, né, antes mesmo de entrar na NBA. Você tem a era do Michael, né? Podemos dizer que atualmente, antes, agora que o LeBron está quase se aposentando, foi a era dele. Podemos dizer que teve a era Kobe, né? Isso aí já tem umas pessoas que dizem que não, outras que dizem que sim, né? Você acha que vai ter alguma era agora, a partir de agora, porque o LeBron está para se aposentar e temos alguns jogadores que poderiam substituir? Eu não sei se nesse mesmo nível, cara. Assim, a gente tem uma perspectiva muito grande, acho que acho que a gente está vivendo um momento do basquete, acho que é evolução, e assim, eu não gosto de comparar épocas, até porque eu não vivi a época do Chamberlain e do Bill Russell, que é antes disso, né, mas era uma era, a NBA ela foi por muitos, até a chegada do Michael Jordan, eu falo que o Michael Jordan, ele pós Magic Johnson e Larry Bird, mas ele é o primeiro cara que domina a liga abaixo de 2 metros de altura. Sim. Porque anteriormente a isso, para você ser campeão da NBA, você tinha que ter um cara dominante de garrafão. Sempre foi assim. Então, a própria era Magic Johnson e Larry Bird, os caras eles salvam a NBA, de certo modo, por conta da rivalidade, por conta de ser um branquelo do interior e um negrão de sorriso no rosto, com essa diferença, né, de cultura e o cara ser um cara carismático, um cara contra um branco do interior e que possam me entender, as pessoas que estão ouvindo nesse momento, não é uma coisa pejorativa, nem do cara ser negro, nem do cara ser branco, do cara ser caipira, do cara ser com um sorriso largo, de ser carismático, mas era algo impactante na época, com 2 cidades fortes, Los Angeles e Boston, mas com 2 times com caras importantes em garrafão. A gente teve o Boston multicampeão na era Bill Russell e a gente tinha ainda o Los Angeles Lakers com o Kareem Abdul-Jabbar, que era um cara extremamente dominante na época, tanto que todo mundo que procurava os jogadores em draft procurava os jogadores grandes, né? Era um outro time por necessidade que ia buscar um jogador de uma outra posição. E o Michael Jordan, ele vem ali no final da era Magic Johnson e Larry Bird, ele até antecipa isso por conta das lesões, o Larry Bird com muitos problemas com as costas, o Magic Johnson, lamentavelmente, com o HIV, né, com o vírus da AIDS. Então você tem o Michael Jordan fazendo parte ali já desde 84 na liga, mas sofrendo por conta da capacidade e por conta também de não ter um pivô de alto nível no seu time para ele poder brigar de maneira antecipada naqueles primeiros 7 anos em que ele não foi campeão. E aí o Michael também foi a terceira escolha, também perdeu para 2 jogadores muito maiores, exatamente, o Olajuwon e o Sam Bowie, 2 caras pivôs, e 2 times de Conferência Oeste que precisavam ter um pivô para combater o Kareem Abdul-Jabbar. E o Kareem Abdul-Jabbar, quando o Michael Jordan é draftado em 84, ele ainda estava em altíssimo nível, né? O Kareem Abdul-Jabbar, ele vai jogar até os 42 anos de idade, mas ele em 84 estava jogando em altíssimo nível e o Lakers era ao lado do Boston, o time ia ser batido. E no Oeste era a referência maior, né? Os adversários do Oeste precisavam estar melhores preparados para enfrentar o Kareem Abdul-Jabbar. Em 86 tem as Torres Gêmeas em Houston, o Ralph Sampson e o Hakeem Olajuwon. Eles eliminam os Lakers numa final de conferência por conta de terem dado conta do Kareem Abdul-Jabbar, muito por conta de darem conta ao Kareem Abdul-Jabbar nas finais de 86, que seria para muitos a maior final da história da NBA, porque se você for fazer uma pesquisa dos 5 maiores times da história de todos os tempos até hoje, você sempre vai colocar o time do 73-9 do Golden State, que é o time de melhor campanha na história, mas eu não concordo que é o melhor time da história. Dos que eu vi jogar, o melhor time é o Chicago de 96, o 72-10. Muita gente coloca o Boston de 86 e muita gente coloca o Lakers de 87.
E aí, esse duelo de 86, com o Lakers de 86, que também era a base de 87, ele não existe porque o Houston acaba eliminando. Então, o confronto Lakers e Boston de 86, ele é adiado para 87, e aí é uma outra história. A gente tem aí Kobe, você tem grandes nomes ali, o próprio Shaquille O'Neal, que já era um resgate desses caras grandes. O Shaq, acho que se tivesse se cuidado, ele poderia ter dominado ainda mais aquela época. E a gente tem aí LeBron e Stephen Curry, né, dois caras espetaculares, fazendo finais em sequência. O LeBron, principalmente, com 8 finais em sequência, acho que é algo bem difícil de ser alcançado em relação ao atual momento do basquete, pelo equilíbrio que existe. E acho que é uma procura de... Eu não consigo ver uma nova era, mas acho que é uma tendência e a evolução do esporte. Você tem hoje caras de 2,20 metros chutando de bolas de 3 pontos, que era algo improvável de se ver anteriormente. Né? Anteriormente o próprio jogo era mais afunilado, você tinha o Kareem Abdul-Jabbar de 2,18 dominante, porque ele descola um arremesso, um gancho que ele era imarcável, mas era um arremesso mais próximo à cesta. Hoje você tem aí o Wembanyama, Chet Holmgren, você tem caras grandes chutando de tudo quanto é lugar, e acho que isso é muito diferente do que a gente imaginou. Isso, não vai passar. Consegue, não? Certo. A gente tem hoje uma era, até para completar aqui, para você não ter um corte. A gente tem hoje aí Wembanyama, Chet Holmgren, caras grandes chutando de 3 pontos com um basquetebol jogado completamente diferente do que era do passado. Então, assim, eu não sei se a gente vai conseguir ver uma nova era desses gigantes, assim, mas que o Wembanyama, por exemplo, é um cara que pode vir a dominar a liga, que San Antonio aposta isso. Eu acho que o Oklahoma, por ter um time jovem, mas acho que o que mais ficou de lição para nós da última temporada foi o fato de esse resgate de um jogar pelo outro. O basquete voltou aparentemente a ser um esporte coletivo. Você de ter o protagonismo como o Oklahoma teve o Shea, mas ter de um time jogando pelo outro. Eu torço muito para que as equipes repitam o desempenho do Oklahoma nesse sentido, de serem equipes que joguem um pelo outro. Acho que isso é fundamental. O esporte e se arriscando aqui para a entrevista. Faz parte. O pessoal é bom de volante, tá tudo certo. Tá tranquilo. A gente confia nos caras. E também, assim, perguntar para você duas coisas, assim, que, né, e a última vai ser rapidinho só. Primeiro, sobre os brasileiros, né, alguns agora, temos o Gui Santos no Golden State, temos alguns na D-League, né, tá tendo uma frequência boa agora, né, temos o Monzinho, tá jogando bem, né. Pro futuro, você acha que o Brasil está bem consolidado na NBA? Pode ser que daqui a pouco tenha uns 5 jogadores aí, né, e um jogando, não um nível All-Star, mas um ali sendo um quarto homem em time, né, e perguntar você também, torcedor do Portland, né, uma coisa que o DPC falou para perguntar para você sobre o seu Portland, né, o Damian voltou agora, não sei como você tá sobre isso. Cara, vou começar pelo Damian, que acho que é a parte mais fácil. Cara, eu tô super feliz, fiquei muito emocionado, chorei bastante, porque foi um cara que fez tudo pela cidade, pela franquia. Quando eu falo que ele é o maior jogador da história da franquia, eu tento pesar todos os aspectos, não somente dentro de quadra, fora dela. Eu nunca estive em Portland, mas vou estar, tomara brevemente. E que a gente tem um brasileiro agora em Portland, que é o Thiago Splitter, que vem aí para a comissão do Chauncey Billups. Acho que vai ser fundamental. Ficou feliz com a notícia? Fiquei. E eu fiquei mais feliz porque existe a possibilidade de ele ser já o técnico principal da seleção brasileira. Torço para isso, porque ele, enquanto comandante do Paris Basquetebol, o Paris não liberou ele para ser técnico da seleção e técnico do Paris. Como ele é assistente agora do Portland, eu acho que não vai haver problema de ele assumir a seleção. Torço para que isso aconteça o mais rápido possível, inclusive. E é um brasileiro em Portland. A gente já teve o primeiro brasileiro que jogou na NBA e jogou em Portland, né? O Rolando jogou com a 44 lá em Portland. Em relação ao Damian, ele volta para um lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Acho que naquele momento teve um atrito, uma falta de comunicação, uma falta de respeito mesmo da franquia com ele, dos comandantes. Portland está sendo à venda, foi colocado à venda, né? A franquia está sendo colocada à venda. Eu acho que é uma mudança também importante. E eles corrigiram, antes até da própria venda, eles corrigiram esse erro que eles cometeram de nunca terem dado um time de fato para o Damian Lillard brigar. Eu acho que ele mostrou já dentro de quadra ser
um excepcional jogador, um excepcional líder, levando o time a uma final de conferência em 2019, onde o Golden State era o time a ser batido, era o atual campeão da liga, tinha colocado o DeMarcus Cousins como o quinto All-Star no quinteto titular, e o máximo que poderia acompanhar o Portland chegar naquele momento era ser vice-campeão do Oeste, e o Portland foi vice-campeão do Oeste. E a partir do momento que as coisas não aconteceram e não foram colocadas as claras para ele, ele acabou, para ser campeão, pedindo para ser trocado, e acabou sendo trocado. Uma fatalidade, uma lesão. Ele não foi o mesmo Damian Lillard de Portland em Milwaukee. Sim. Por vários aspectos. Eu acho que principalmente a saudade de casa, aí eu posso falar com propriedade, por isso que me emocionou tanto a volta dele. Ele tem 3 filhos pequenos, ele teve a separação da esposa, a distância dos filhos, com crianças pequenas que são totalmente dependentes dos pais. Isso pode ter afetado certamente mentalmente, psicologicamente, o desempenho dele. Ele teve bons momentos em Milwaukee, nem de perto foi o Damian Lillard lá de Portland, porém foi um cara muito útil e teve uma lesão, quis que Deus colocasse para ele uma lesão séria, para ele voltar para casa e Portland se redimir do erro. Então estou muito feliz com o retorno dele, e mais feliz ainda por esse aspecto de ele estar próximo de quem ele ama, de ele poder fazer parte do dia a dia dos filhos. Quem me dera se eu pudesse fazer parte do dia a dia dos meus filhos. E em relação aos brasileiros, cara, não é questão de ser pessimista, tá? Acho que a palavra não é essa, eu sou muito realista. A gente chegou a ter 9 brasileiros numa só temporada na NBA. Sim. E eu acho que quantidade não é qualidade. A gente teve vários jogadores importantes, teve campeões, né? O Thiago Splitter mesmo, que a gente falou, foi o primeiro brasileiro campeão. Sim. A gente teve o Leandrinho, campeão, vindo do banco de reservas, mas um protagonismo um pouco menor. O Thiago era titular do San Antonio, campeão, isso é maravilhoso. Eu acho que a gente não precisa ter, primeiro assim, pressa. Qualidade. Precisa ter qualidade e a gente não precisa ter pressa para ir para lá. Eu acho até que a garotada que está ouvindo a gente aqui, eles não têm que ter a NBA como... A NBA é um sonho, tá? Sim. A nossa realidade é o basquetebol FIBA. Eu acho que enquanto a gente não tiver isso na nossa mente, como treinador, como equipe, como jogador, a gente não vai sair do lugar. A gente tem que ter uma preocupação com o nosso basquete que é jogado no mundo todo. São regras diferentes. Então, assim, a NBA é um sonho. Se vier a NBA em algum momento, é um lucro, é uma realização de um sonho. Óbvio que todo garoto que está jogando basquete hoje, até por ter acesso, e na minha época não tinha tanto acesso, era um jogo por semana em VT na NBA. Hoje você tem NBA todo dia, em streaming, TV aberta, você tem internet, você tem League Pass, você pode ver basquete, consumir basquete em todos os níveis, em tudo quanto é lugar. Você pode ter esse sonho, eu não estou abdicando e querendo que as crianças e que os jovens não sonhem com isso. Mas, cara, que se especializem, que se fortaleçam, que se aprimorem cada vez mais no basquetebol FIBA, que você possa ter um intercâmbio, seja na Europa, seja nos Estados Unidos com high school, se você quer se aproximar ainda mais do basquetebol que é jogado na NBA, que você possa aprender, se preparar melhor para quando estiver lá na oportunidade agarrá-la de fato. Eu acho que o destaque que eu dou para o Gui é que o Gui ele não está queimando etapas, né? Eu acho que ele está esperando o momento dele, aprendendo a cada temporada, a cada treino, a cada viagem, a cada bate-papo, a cada momento. Ele está aprendendo para quando a oportunidade de fato aparecer, ele agarrá-la definitivamente e permanecer. Eu não quero que o brasileiro vá lá, jogue 2, 3 partidas, jogou na NBA e voltou e volte aqui para o Brasil. Cara, que ele jogue lá algumas partidas, que ele volte para a Europa, se aprimorar ainda mais, para que quando ele retorne para a NBA, ele retorne numa condição de ser relevante. Sim. Eu acho que o que faltou para o Brasil foi ter um cara relevante, um cara all-star, um cara... e não que os caras que estiveram lá não foram relevantes. Eu não estou desmerecendo a presença de cada um deles. Do Jorginho, que jogou só de league, do Marquinhos, que teve, e o Alex, que tiveram poucos jogos lá nos Hornets, o Alex no San Antonio, mas o Alex por lesão,
eles não foram aproveitados por diversos fatores. Distância da família, às vezes tem dificuldade com a língua, às vezes tem dificuldade de adaptação, viagens, tem vários aspectos, N fatores podem ter atrapalhado. Às vezes o momento que o cara vai para lá muito jovem, às vezes o cara vai lá sem maturidade, às vezes vai para lá, não tá preparado fisicamente, psicologicamente, tecnicamente para estar lá. Eu acho que é essa pressa que eu condeno. Seria ótimo para o basquete brasileiro ter um representante lá, ter mais representantes lá, mas que eles possam, primeiro, serem merecedores dessa oportunidade, né? Que eles possam se desenvolver no dia a dia, aproveitar, e que, se caso não dê certo lá, que eles possam, todo o conhecimento adquirido lá, e isso vale para todos que estiveram lá, que vão estar lá em algum momento, ou que possam retornar para lá, que eles possam trazer isso para o jogo individual e coletivo para a nossa seleção. Eu acho que qualquer experiência, intercâmbio, em qualquer nível, em nível escolar, em nível amador, em nível profissional, é importante, seja para o masculino, para o feminino. Então a gente tem hoje, a gente está preocupado com o expoente masculino, mas a gente tem a Camila, cara, voando na WNBA, referência, crescendo cada vez mais. A tendência é crescer cada vez mais, é romper barreiras de ser estrangeiro, ainda existe isso, quer queira, quer não. Tenho certeza que se a Camila fosse americana, ela teria um protagonismo já maior, um respeito maior. E aí esses obstáculos que vão sendo colocados, cara, nada mais é do que pra gente superá-los. Li uma vez em 2004, quando meu pai infartou, e eu cheguei a pedir para Santa Rita de Cássia para que me levasse no lugar do meu pai, e depois eu entendi, a partir do momento que eu fui pai, eu entendi que não deva ter dor maior no mundo para um pai enterrar um filho. E a lei da vida, normalmente os pais vão antes dos filhos por conta disso, e eu esperando notícias do meu pai, que estava sendo reanimado lá por 45 minutos, eu não sabia se ele ia sobreviver. Eu li no hospital, uma frase que Deus dá pra gente o tamanho da cruz que a gente pode carregar. E é bem isso, cara, se os obstáculos na nossa vida estão sendo colocados, é porque Deus sabe que a gente tem capacidade, força suficiente para poder passar por cima desses obstáculos e encarar novos obstáculos, dificuldades. E eu acho que é isso, a gente não pode desanimar uma primeira dificuldade, e a gente tem que ser forte mentalmente, psicologicamente, no caso do basquete ali, tecnicamente, e aguentar porrada de todos os lados, em todos os níveis de racismo, e eu não estou falando aqui que eu sou a favor, não, mas a gente sabe que existe, mas a gente tem que estar preparado para qualquer situação. Então é isso, eu acho que eu prefiro que os brasileiros que um dia apareçam na NBA, e que o Gui, que o Mãozinha, que o Márcio, que o Natan, que o Bruno Caboclo volte, que o Samis Calderon, que o Du Klaf, que todos os brasileiros que sonham, o Reinan, que todos os jovens que estão surgindo, os talentos que estão aparecendo, o Apolo que me entrevistou aqui, o garoto de 12 anos que eu tenho certeza que ele deve estar sonhando com o NBA, em jogar profissionalmente e dar uma vida melhor para a família, que eu quero que vocês continuem sonhando, mas com os pés no chão, de peito aberto, encarando os desafios, e que vocês possam chegar preparados, serem merecedores de tudo que acontecer, né, a favor na carreira de todos eles. E para fechar agora, né, a gente espera que essa temporada agora que vai vir da NBA seja maravilhosa, tanto para você vai ser. Prime, e a gente vai acompanhar muito você lá. Vai ser, obrigado. Né? Vai ser maravilhoso, sem dúvida nenhuma. É uma temporada que, assim, obviamente, o Thunder surge como favorito, mas as últimas temporadas da NBA têm se mostrado disso. Finais diferentes, equipes diferentes chegando. O campeão seguido há muito tempo. Exatamente, você não tem um bicampeonato ali desde do Golden State, 17, 18, e você tem ali um equilíbrio, um basquete que a gente torce, como eu falei, para o Oklahoma ser a referência de times serem montados através de draft, de paciência, um tijolinho acima de tijolinho, uma coisa construída. Eu acho assim,
Cara, eu acho que foi muito mais prazeroso ver o título do Oklahoma City Thunder do que um time forjado através de... parece que é queimar etapas, sabe? Sim. Eu acho que é uma coisa, quando é bem planejada, ela é difícil de ser desconstruída. Às vezes você dá um passo gigante, por isso que eu acho que é passo a passo. O que o Gui tem feito lá, eu acho que é o que tem que ser repetido. Você não precisa ter pressa de chegar lá na NBA e dificilmente um cara vai sair daqui, por mais que a gente tenha tido o Leandrinho saindo do Palmeiras, do Bauru, indo para a NBA direto, o Nenê saindo do Vasco, indo para a NBA direto, mas é raro o caso do cara saindo daqui, indo para a NBA direto e tendo sucesso, sabe? Então, assim, o que eu quero é uma coisa planejada, passo a passo, tijolo por tijolo, bem construída, solidificado para você ter o resultado, mesmo que seja a longo prazo. O que não adianta você dar um passo maior que a sua perna e também o seu tombo vai ser gigantesco. Então, espero uma temporada equilibrada, que todo mundo possa aí acompanhar você nas suas transmissões e que o pessoal possa se divertir cada vez mais no Amazon Prime Video comigo, com o Rômulo, que esse ano as finais exclusivas para o Brasil são no Amazon Prime. A gente vai tentar fazer o melhor trabalho possível para trazer emoção e aí a informação, o jornalismo sério, com umas pitadas de zoação, de brincadeira, mas sempre com muita responsabilidade para quem é fã do basquete. E também, não, só para fechar, Não, só porque eu falei isso, né, você fosse arriscar um campeão e sobre os prêmios individuais, MVP, o Defensive Player, o Rook of the Year, né, e o campeão, né, quem que você botaria nessa lista? Cara, é assim, antes de qualquer coisa, imaginando, você tem que partir de um princípio que eu estou imaginando todo mundo saudável, e a gente sabe que tem vários times aí, com Tatum, Lillard, Haliburton, DeJounte Murray, muitas lesões sérias, jogadores que não vão estar à disposição. Cara, eu acho que o Oklahoma é favorito ao título hoje, coloco o Oklahoma favorito, gostei muito da chegada do Kevin Durant em Houston, gostei muito dessa intertemporada do Denver, contratando o Cameron Johnson, Tim Hardaway Jr., o retorno do Bruce Brown Jr. Acho que Denver, Houston e Oklahoma, nesse momento, vai me surpreender se um dos três não for o campeão do Oeste. No Leste, eu acho que está uma disputa sanguinária, como o Rômulo gosta de dizer, uma coisa completamente aberta por conta da lesão do Tatum. Você tem Nova York muito forte, você tem o Orlando se reforçando muito bem com o Desmond Bane e com o Tyus Jones, você tem o Atlanta se reforçando com o Porzingis, com o Nickeil Alexander-Walker, Trae Young finalmente tendo outras opções ofensivas para poder ter o desempenho de assistência. Milwaukee, mesmo com o Doc Rivers no banco de reservas, a gente sabe que o Milwaukee é um time é um Giannis Antetokounmpo que tem que ter respeito. Eu acho que o Indiana perde com o Haliburton, então acho que o Leste está completamente aberto, acho que podemos ter uma surpresa no Leste aí, Nova York podendo finalmente voltando a ser campeão depois de muitos e muitos anos, desde 99 que não chega a uma final de NBA, e eu acho que é um ano que, se Nova York estiver saudável, o último ano de contrato do Mikal Bridges, ele tentando se provar, o time trazendo Jordan Clarkson, que foi uma ótima adição para a segunda unidade, se fortalecendo, mudança de treinador, chegada do Mike Brown, eu acho que se desse para, você tem que chutar hoje, fala assim, ó, você vai chutar hoje aqui, Buga, 20 de julho, eu chutaria o Oklahoma City Thunder e Nova York a final da NBA, e o Thunder campeão, bicampeão. Novato do ano, eu acho que o Cooper Flagg é o favorito, apesar que eu tô curioso para ver o Ace Bailey em Utah, pode ser que tenha minutagem, pode ser que tenha números importantes. Gosto do Trey Johnson em Washington mudou por completo, não sei se ele vai também ser titular, mas é um cara que eu aposto muito nesse último draft aqui. O Trey Johnson é um cara que me agrada bastante. O Dylan Harper é um cara de extremo potencial, a escolha 2 do draft também, não sei como que vai vir San Antonio, com o Embanyama saudável, liberado para jogar todos os jogos, mas você tem de Aaron Fox e o Stephen Castle na armação ali, como que vai ser esse encaixe assim, por isso que eu não consigo colocar o Dylan Harper como favorito, mas acho que o Cooper Flagg é o favorito, não tem como pensar. MVP, eu acho que assim, eu acho que os favoritos são mais dos mesmos ainda, eu acho que podemos ter uma surpresa. O Kenny Atkinson falou que o Evan Mobley vem para a temporada de MVP, acho até até gostaria, até é uma torcida, não é nem mais um... Eu acho que o Mobley tinha que ser o cara do time, não tinha que ser o Donovan Mitchell. Eu acho que se o Mobley assumir e tiver realmente o apoio do Donovan Mitchell, de todo o time, e para ele ser o cara da franquia, o Mobley pode ser uma surpresa para MVP, mas eu não consigo fugir
do trio Shea, Jokic e Giannis. Eu acho que é um dos três. Acho até o próprio Giannis, com a saída do Lillard, ele é uma temporada de querer se provar, até para poder, muitos dos rumores falando de... E o próprio Luka, né? Acho que é uma temporada que a gente tem que ficar de olho no Luka. A primeira temporada completa nos Lakers. Vamos ver em como que vai ser essa temporada dos Lakers com a presença ou não do LeBron até o final. Então, difícil apontar o restante dos outros prêmios de técnico, com tantas mudanças de treinador, chegada de mais um novo treinador em Phoenix pelo 3º ano seguido, das outras premiações. Mas se tivesse que fechar aqui, eu fecho com o Cooper Flag novato do ano, eu fecho com o Giannis MVP e com Oklahoma campeão. Também tem uma coisa também boa também falar, é que dessa especulação daí da troca do LeBron para Dallas, o Cooper Flag teria mais um nome na rotação, porque ele vai ter o Kyrie também, que o Kyrie... Sim, tá machucado até fevereiro. Né? Eu não acredito, pra falar a verdade, eu não acredito nesse rumor do LeBron no Dallas. Eu acredito mais no LeBron numa deadline, se tivesse que sair de lá, eu acho que ele volta para casa, assim como o Lillard tá voltando. Eu acho que ele pode voltar para Cleveland no meio do ano. Pegar como exemplo o Lillard, né? Ele pode fazer isso. Mas se acontecer mesmo, o Cooper Flag teria mais um jogador ali que pode ter que tem números bons, né? O LeBron, mesmo com a idade avançada. Sim, sem dúvida. Né, bons que é o hype, né? O Cooper Flag é o hype, assim, a gente, por exemplo, se você for pegar historicamente, no duelo LeBron e Carmelo Anthony em 2003, quando os dois chegaram para a liga, o LeBron foi o novato do ano, mas o Carmelo teve números melhores, desempenho melhor, ele no Denver, do que o LeBron em Cleveland, e o Carmelo poderia ter sido facilmente o novato do ano. É que você tem o hype do LeBron e aí você tem hoje o hype do Cooper Flag, entendeu? Se o Cooper Flag tiver 10 pontos de média por partida, 5 rebotes, 2 assistências, e a gente sabe que o protagonismo que ele pode vir a ter, porque ele é um jogador de 2-6, um all-around, um cara que pode defender, que pode pegar rebote, assistir, pegar ponto, mesmo que ele tenha números, médias menores do que, por exemplo, um Ace Bailey, que vai vir com... Vou imaginar que o Ace Bailey venha com 19 pontos de média em Utah. Os 10 pontos... As assistências, os rebotes, os roubos de bola, o hype do Cooper Flag vai ser maior do que os 19 pontos do Utah Jazz, do Ace Bailey, porque o Utah vai estar com um time de 25 vitórias. E o Dallas podendo ser contender para ser campeão. Você entendeu? O Carmelo foi para os playoffs também naquela temporada. Exato, e o LeBron não. Exatamente. E aí sim, era o Carmelo, o campeão universitário em Syracuse, e era o LeBron James, que era o The Chosen One, o cara que era capa da Sports Illustrated, o cara que era multifinalista em high school, e aí você tinha caras com desempenho semelhante, você tinha o hype do LeBron e você tinha o Carmelo que eles poderiam ter até dividido. Eu acho que até o mais justo seria dividir o prêmio de novato do ano. A gente já tinha tido o Grant Hill dividido com o Jason Kidd, o prêmio de novato do ano em 95. Eles poderiam ter dividido também. Eu acho até que foi um erro da NBA. Enfim, já foi... é a necessidade e o quanto a NBA ela cria personagens para você ter justamente... é o novo LeBron, é o novo Jordan, é o novo Kobe, é o novo... Eu não gosto, até teve um cara que perguntado qual que é o teu jogador favorito, que às vezes o cara tem, obviamente cada um tem o seu ídolo e tal, mas o cara fala assim, não, eu não sou o novo fulano não, eu sou o primeiro Caio. Você não é o novo Rômulo Mendonça, você é o Caio. Eu acho que é legal, até como sugestão, já que você abriu o nosso papo falando que vocês têm o Rômulo como referência, o Matheus me tem como referência, isso primeiro é um motivo de orgulho, de satisfação única, de emoção pra gente, mas que vocês possam ser não o novo Buga, e sim o Matheus, e sim o Caio, que vocês possam ter a gente como referência, mas que vocês possam criar a partir desse exemplo, dessa referência, os bordões, o estilo, de ter o estilo como referência, mas de criar assim, para quem sabe apareça em breve o Caio e o Matheus nas transmissões futuras da NBA e que possam aparecer novos jogadores e que possam aparecer novos caras que possam se influenciarem pelo Caio, pelo Matheus, pelo outro narrador que você falou, quem é? O João? Não, o outro não é só eu. Você é o narrador, é outro comentarista, entendi. Às vezes tem um outro que joga no Sub-3 do Tijuca, o Marcinho, né? Então eu vou repetir aqui até para vocês editarem depois lá, que vocês vão editar, certo? Uhum.
Então que possam aparecer outros garotos para terem você na narração e o Matheus como comentarista como exemplos. Eu acho que isso é fundamental para que as coisas aconteçam. Mas assim, repito, ótimo vocês terem a gente como referência, mas que vocês possam, em determinado momento também, voarem com as próprias asas e aí serem referências para as futuras gerações de narradores e comentaristas. Tá bom, então, Bulga, pô, uma honra ter Caião, você que aqui. isso? Obrigado você pelo papo. Obrigado, cara, demais. Tamo Desculpa junto. ter atrasado o teu almoço. Parabéns, aí. não esquenta não, faz parte. Né? Foi um maior Te prazer, prende- siga prende forte, manda mensagem sempre que quiser. Vou ficar de olho também nas transmissões de vocês aí. E vida longa ao basquetebol de base, ao basquetebol brasileiro, seleção masculina, feminina, ao basquete em geral. Beijo É isso. grande. Se inscreva no canal, deixe seu like, siga o Papo de Esporte, né? O Papo de Esporte.tv nas redes sociais, no Instagram. Siga também lá, siga o Buga. Acho que a maioria É deve isso aí. seguir o Buga também, já, né? Tamo junto sempre. Mas quem não seguir, segue lá ele é gente boa demais aqui, pô. Tirou esse tempo pra falar com a gente, né? Então merece demais. Tamo junto, cara. Né? Então siga lá também, eu de novo falando, siga lá eu também, Caio Underline Pires, que é o meu, o seu também, esqueci. @Bulgarelli1971. É isso, então Buga, muito obrigado. Abração. Até a próxima. It's over, baby. It's over.